Fala pessoal, Edson por aqui para continuar com a série de vídeos, indo para o capítulo 3, ao qual estamos estudando o livro Marketing 4.0 do Kotler. Antes de começar esse capítulo 3, rapidamente eu gostaria de agradecer imensamente todo o carinho, todos os inbox, todos os comentários, todos os compartilhamentos dos 2 primeiros episódios, que isso é de um incentivo insano, vocês não têm noção, porque são vídeos longos, são vídeos técnicos, são vídeos de um conteúdo que só para assistir quem realmente está interessado em consumir aquele conteúdo, é um nicho muito específico, são vídeos de 8 minutos, então muito obrigado por todo esse apoio e principalmente por esse feedback positivo, porque é uma série que está me dando certo trabalho, né, mais trabalho do que as outras, mas está me dando mais prazer do que trabalho. Eu tenho parado, eu tenho estudado, eu tenho relido o capítulo, eu tenho pegado aquele capítulo, levado os insights, rabiscado os insights, e então assim, o trabalho que está me dando, eu estou fazendo com muito prazer, porque eu sei que eu tenho recebido esse feedback positivo e sei que tem me trazido algo muito positivo também, que é estudar, está me fazendo realmente estudar o livro, porque eu gosto muito de ler e muitos livros às vezes a gente acaba lendo e não estudando. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pelos compartilhamentos e por todo o apoio pelos inbox. Vamos lá, hoje a gente vai falar do capítulo 3. Capítulo 2, eu falei da importância de nos atentarmos para a decisão de compra social, né? Que hoje nossas estratégias devem ser voltadas para essas decisões de compra social, decisão de compras sociais em comunidade. No capítulo 3, é um capítulo que inicialmente na primeira leitura eu não tinha dado muita atenção e tinha até achado um capítulo um pouco enjoado, um pouco chato, né? Um pouco mais do mesmo. Aí eu relendo para fazer esse vídeo, eu vi alguns pontos muito interessantes para trazer para cá, um insight principal, que é a sigla que ele traz no capítulo 3, que ele traz à tona novamente os advogados da marca. Advogado de marca não é novidade, né? Isso aí é muito antigo, isso aí é quando a gente falava de gestão de crise, né? No início da ascensão das redes sociais, a gente falava muito do advogado da marca, muito da pessoa que defenderia aquela determinada marca em crise, etc., mas depois não se falou tanto. E ele traz à tona esse lance dos advogados da marca para os estrategistas de marca em se atentarem aos advogados da marca que foram aos poucos sendo esquecidos, né? Ou foram sendo esquecidos ou foram sendo incluídos de maneira tão natural que não se fala mais neles. E aí ele traz uma sigla, né, umas 3 letras que resume todo o capítulo, que são o que ele chama de segmentação, eu prefiro chamar de grupos de interesse para os estrategistas de marketing quando forem definir uma estratégia, que são os JMNs. Jovens, mulheres e netizens, que netizens são os cidadãos da internet. E aí, por que ele traz inicialmente os advogados da marca? Porque ele julga que esse grupo de 3 pessoas, esse grupo de interesse dessas 3, que tem essas 3 características, são os grupos mais influentes para se transformarem em advogados de marca. Um exemplo aqui, vou falar de um de cada vez, mas ele cita, por exemplo, os jovens como o gatilho ativo mais forte quando você fala de posicionar a marca na mente de uma pessoa, porque os jovens têm um perfil muito de early adopter, que é o cara que vai testar, que é o cara que tem mais facilidade, que tem mais aceitação em testar novos produtos e serviços, então ele está sempre ali preparado para consumir conteúdo novo, consumir produto ou serviço novo, é uma pessoa que tem um perfil mais curioso, por isso ele traz os jovens, os J, como primeiro ponto desse JMN, que é uma espécie de nomenclatura que ele arrumou para definir esse grupo. E aí ele dá até o exemplo dos cosplays dos hackers, que são perfis, que são manifestos que são mais aderidos por jovens, porque exige esse perfil curioso, esse perfil mais de teste, mais de vamos ver o que é isso, vamos testar, vamos ver como é que funciona. E aí, naturalmente, quando você tem um jovem empolgado com a sua marca, ele acaba se transformando num advogado de marca e acaba levando isso para as comunidades que ele faz parte e falando da sua marca, e aí a sua estratégia de marketing em comunidade começa a funcionar muito bem, começa a fluir de maneira natural, social e em comunidade. Falei lá no outro capítulo. As mulheres, para mim foi o M, as mulheres ou as minas, né? Vamos trazer para um contexto mais atual. Para mim foi o mais interessante, porque ele traça um perfil de mulher como compradoras holísticas, ele usa realmente esse termo, ou
buscadoras de informação, porque ele fala que as mulheres dentro desse perfil de interesse onde a gente vai trabalhar a estratégia de marketing devem ser vistas com todo o cuidado do mundo, porque elas não é que as mulheres gostam de consumir mais, ou não é que as mulheres demoram para comprar algo. Tem muito aquela bobeira da mulher ir no shopping e vai em vários lugares e testa, porque, segundo Kotler, as mulheres são compradoras holísticas, elas pesquisam mais, elas procuram saber mais sobre o produto, mais sobre o serviço, mais sobre as vantagens, mais por que ela precisa daquele produto, mais quanto aquele produto vai agregar na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Então, elas têm essa cadeia de decisão muito mais formatada que o homem, o homem normalmente ele toma aí as decisões de compra muito no impulso mesmo, de preciso, comprei, pronto, não gostei, preciso, comprei. Então, ele traça o perfil da mulher como compradoras holísticas nesse ponto. E aí, ele definindo isso, homens e mulheres, compradoras holísticas e tomadoras de decisão importante, como gerenciadoras do próprio lar, da própria estrutura, onde ela controla praticamente todas as finanças. Ele usa até esse termo, que ele traça o perfil do homem, por exemplo, da seguinte maneira: o homem, ele está aqui e ele precisa comprar isso. A decisão do homem é uma linha reta do início, do ponto A a ponto B. A mulher não, ele traça um perfil de espiral. E esse espiral, como ele tem várias voltas, ele atinge vários pontos diferentes. E cada um desses pontos da compradora holística, segundo Kotler, é um ponto onde o estrategista de marketing pode explorar argumentos dentro da sua estratégia para convencer essa mulher. Ao contrário do homem que decide, analisa ou não analisa e compra, a mulher está sempre olhando preço, vantagem, desconto, bonificação. Então ela está passando por vários períodos de transição, colhendo informações dentro das nossas campanhas, dentro da nossa comunicação ou dentro de uma ação de influenciadores, enfim. Ela é mais preocupada dentro desse processo de consumo do que o homem. Então ele traz esse M como um dos fatores mais importantes para a gente, sempre que for planejar algo e que tiver em mente que o nosso produto tem a capacidade de conversar com esse M dentro do JMN, que são as mulheres, aí eu falo de 15 a 45, não interessa a idade, estou falando de perfil de interesse, é sempre bom que o estrategista fique atento aos detalhes da sua campanha. Não faça uma campanha muito crua, não faça uma campanha muito direta. Faça uma campanha onde você saiba, entenda que essa mulher vai procurar por vários critérios dentro da sua comunicação que pode te destacar da sua concorrência. E aí os netizens, que são os cidadãos, os nativos da internet, que somos nós, você que está assistindo, as pessoas que consomem a internet de maneira mais ativa, todos os dias praticamente, e ele fala que esse público, embora seja a maioria, ele até fala lá de 3,4 bilhões de usuários hoje são netizens, têm internet, mas nem todos eles têm o mesmo perfil. Hoje acho que 34%, se eu não me engano aqui, 34% da população mundial tem internet, mas isso não significa que 34% da população mundial se encaixam nesse perfil de netizens, de nativos digitais. Ele fala dos nativos digitais que só consomem, passivos, ele fala dos nativos digitais que só usam para trabalho, eles falam dos nativos digitais mais importantes, segundo eles, que somos nós, talvez um perfil como o meu, que eu consumo informação, eu uso para trabalho, eu uso para pesquisa, eu produzo conteúdo, eu contribuo com a rede, com conteúdo. Então esse nessa última letra do JMN, dos cidadãos da internet, ele julga que esse último perfil é o mais importante, porque a gente está opinando sobre um produto, a gente está buscando a marca, comunicando com a marca, opinando sobre a marca e produzindo conteúdo e contribuindo com a rede. Então a gente contribui, de certa maneira, não só com uma comunicação em cadeia com esses três, mas a gente contribui de várias outras maneiras produzindo conteúdo. Então, para deixar claro sobre esse insight geral desse terceiro capítulo, os JMNs que ele disse, que ele traçou aí, jovens, mulheres e netizens, o mais importante de tudo aqui é a gente não enxergar essas três letras como meros grupos de segmentação, como Kotler usa. Ele usa muito o termo segmentação, ele chega até a falar que os jovens são os grupos que devem ter a maior atenção para que eu achei até engraçado, para que os estrategistas consigam entrar e cada vez mais ter acesso às carteiras gordas deles. Ele usa exatamente esse termo. Então, para ele, esses três perfis de interesse, essas três estruturas
estratégicas sociais que a gente tem para usar nos nossos argumentos, para eles devem ser levados como o seguinte fator mais importante. São 3 estruturas ativas sociais importantes e influenciadoras. Quando a gente fala de influenciador digital é uma coisa, quando eu falo de ativos influenciadores eu falo de outro. Então, 3 grupos sociais muito importantes, 3 grupos de interesse, como o próprio Facebook usa hoje nas segmentações dele. 3 grupos de interesse muito importantes para qualquer estrategista de marketing ficar de olho. Isso não foi eu que inventei, não é a minha opinião, está no livro, os JMNs, e vale a pena ler esse capítulo com mais carinho. Eu resumi aqui sobre esse insight de ficar mais preocupado, e o que eu achei mais legal, repetindo e finalizando o vídeo, foi esse perfil que ele traçou das mulheres serem compradoras holísticas. Isso abre um leque de oportunidade para que o estrategista seja mais cuidadoso ao definir estratégias para vender ou marca, ou produtos, ou serviços para as mulheres, porque elas são mais, a palavra mais simples aqui, a palavra mais certa elas são mais espertas na hora de fazer a compra do que o homem. O homem, ao contrário do dito popular, o homem consome mais no impulso, segundo Kotler, e a mulher não, porque ela é a buscadora de informação. E os nativos digitais, que ele fala, ele usa um termo interessante, que são conectores de marca, alguma coisa assim. Vai estar no blog os detalhes a mais que eu não coloquei aqui, porque vai dar um texto bastante rico, vai dar um texto para a gente discutir, para vocês buscarem mais sobre isso. Enfim, deixar esse insight aberto para você se questionar. Será que na sua estratégia você simplesmente define ali público-alvo de classe social, ou será que você, vídeo 2, pensa em comunidades, decisões sociais, traz para dentro das comunidades quais grupos de interesse e quais perfis de compra a gente tem para trabalhar, e por fim chegar aí para lapidar essa decisão de compra? Ou será que você está engessando essa estratégia no velho dito lá, que é o público-alvo? Ele, inclusive, fala sobre esses subgrupos, subculturas dos JMNs, chama de subculturas, está se sobressaindo sobre essa cultura dominante. O que eu chamo de cultura dominante? Que antes os estrategistas de marketing trabalhavam da seguinte maneira: vamos direcionar para o público X, porque esse público é mais velho e ele tem poder de compra, ele tem poder de decisão de compra. Isso não existe mais. E aí os JMNs entram nessa subcultura que ultrapassa a cultura dominante para falar assim: não, os jovens, as mulheres e os nativos digitais têm um poder de influência, um poder de decisão muito mais significativo do que apenas uma pessoa mais velha que tem o poder financeiro da compra. Então, ficar atento a esses 3 perfis, JMN, é a dica que eu te dou, e é a dica explorada no capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado desse 3º episódio, e até quinta-feira que vem com o 4º episódio dessa série. Valeu!